Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso assunto de hoje, que é a motivação. O assunto de hoje faz parte do curso da disciplina de comportamento organizacional. Então, estudar a motivação é um assunto bastante importante, bastante pertinente ao estudo do comportamento organizacional. A motivação faz parte dos inúmeros temas que compõem o comportamento organizacional dentro das empresas. Estudar a motivação é estudar de que forma a empresa consegue, né? De que forma a empresa consegue cumprir a sua missão, sua visão, de forma muito ampla. Então, falar da motivação hoje é um assunto de grande relevância, tanto para gestores, donos de empresas, como também para as pessoas, para os funcionários que ali estão. Então, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito motivada para falar desse assunto. É um assunto bastante importante. Meu nome é Regina, eu sou professora no ENIAC já há algum tempo, há 13 anos. É, Sou formada em administração, depois eu fiz uma pós em recursos humanos, depois eu fiz um MBA em desenvolvimento e gestão de pessoas, depois eu fiz um mestrado e hoje eu sou mestre em estratégias de negócios. E a minha vida profissional, né, em instituições, e tanto em instituições como também em consultoria, sempre foi voltada à gestão de pessoas. Então, o assunto motivação é um dos meus assuntos principais, é o que está sempre pautado nas minhas práticas, né, na minha forma de gestão, na minha forma de orientar. E aí, então, o meu objetivo hoje é esse, é trocar uma ideia, é trazer para vocês a minha experiência a respeito desse assunto e mostrar o quanto esse assunto é importante para o alcance dos objetivos organizacionais. Infelizmente, a gente sabe que tem muita empresa que ainda não conseguiu enxergar o tamanho da importância desse assunto, o tamanho da importância dessa sensação que vem por parte das pessoas que ali estão, né? Estarem motivadas para seguir, motivadas para continuar, para dar o melhor lá no seu dia a dia no trabalho. Porque sabemos que pessoas motivadas conseguem trazer resultados melhores para a empresa. Então, esse é o nosso assunto. Bom, tudo que a gente for falar hoje, tudo que eu for falar hoje, está no portal como um todo. Então, aqui a gente tem o topo, né, que é o nosso assunto de hoje, e a apresentação da nossa unidade de aprendizagem de hoje, que ele diz que a motivação dos indivíduos no ambiente de trabalho é cada vez mais vista, enxergada como algo, como fator de muita importância, principalmente para o alcance das metas, dos objetivos organizacionais. Eu não consigo imaginar a empresa cumprindo as suas metas, os seus objetivos, a sua missão, sua visão, com pessoas que ali estão desmotivadas. Eu consigo enxergar que ela é uma empresa que sobrevive, mas, como a gente já sabe, né, as empresas sofrem aí influências externas de crises econômicas, políticas, crises sociais, de saúde, e aí essa empresa, né, que está sobrevivendo, eu costumo brincar, né, quando vem essa onda bem grande, acaba por afogá-los, né, e aí então deixam de existir. Talvez isso justifique, talvez esse seja um dos motivos no qual muitas empresas deixaram de existir. Veio aí essa onda enorme e acabou por afogar todos que ali estavam. Então, falar da motivação das pessoas, de cada colaborador, é algo muito importante,
os gestores que estão ali no dia a dia acompanhando as pessoas, né? Porque são eles que estão ali muito próximos, né? A essas pessoas. Entender o que é que motiva, porque cada um, né? Nós somos seres individuais. A nossa motivação é individual. Aquilo que me motiva, aquilo que motiva a Regina, é diferente do que motiva o Carlos, que está me ouvindo agora. É o que motiva de forma diferente a Maria, que está me ouvindo agora, o João, que está me ouvindo agora, o José, a Jéssica. Cada um tem uma motivação individual. Então, é necessário que o gestor esteja muito atento a esses sinais, a esses sinais de falta de motivação e tentar entender. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Eu, nas minhas idas às empresas, eu costumo ver muito o gestor achar que a equipe está desmotivada e colocar todo mundo no mesmo balaio e vamos dar um treinamento, vamos contratar aí um palestrante, alguém famoso, e aí a gente vai melhorar o problema de motivação dessas pessoas. Será que a gente vai melhorar mesmo? Ou será que vai ser dinheiro jogado fora? Porque cada um daquela equipe que ele detectou que está desmotivado tem um motivo diferente. Então, será que não seria necessário esse gestor tentar detectar e relacionar a falta de motivação, a falta de desempenho desse colaborador com alguma coisa que está acontecendo na empresa? Às vezes pode ser na empresa, às vezes pode ser em casa, às vezes alguém doente, não é? O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que tem ações que a empresa, sim, a gente costuma dizer, né, que tem ações que a empresa tem motivos que a empresa não consegue ajudar, mas tem muitas outras faltas, né, ausência dessa motivação, e que a empresa tem sim como ajustar e tentar alinhar, né, as expectativas desse colaborador, né, as expectativas da empresa. E eu sempre falo, né, eu sempre repito, a empresa não faz isso porque ela está preocupada, ou porque ela é boazinha, ou porque ela está preocupada com. Não, ela está preocupada com os objetivos dela. Ela está preocupada em alcançar os objetivos dela, alcançar as metas dela, ela está preocupada em continuar competitiva no mercado, ela está preocupada em continuar forte no mercado. E aí, essa preocupação é que vai fazer a empresa adotar ações para melhorar, né? O desempenho, a motivação, o comportamento dessas pessoas que ali estão. Quando ela faz isso, ela vai alinhar, né, as diferentes expectativas, porque cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito. Cada um tem motivos diferentes, né? E aí a empresa vai atuar de forma individual, né? Para tentar trazer resultados coletivos através desses propósitos individuais. Então você deve estar perguntando assim, nossa, mas é difícil, né? Pois é difícil mesmo, mas cabe ao gestor tentar entender, porque essa falta de motivação normalmente ela é individual, cada um tem a sua, mas muitas vezes o gestor detecta que é um problema na equipe também. Então, atuar de forma individual, muitas vezes coletiva, o importante é que o gestor atue no sentido de melhorar, para que as expectativas do colaborador estejam alinhadas aos interesses da empresa. Quando se consegue esse resultado final, isso é maravilhoso, é ótimo, porque assim todos ficam satisfeitos. Né? Então, nesta unidade de aprendizagem, né, nesse conteúdo, a gente vai entender o que é motivação, porque o que é motivação para mim pode não ser motivação para o João, que está me ouvindo, pode não ser motivação para a Paula, que está me ouvindo, né? O que me motiva pode ser o que não motiva o João, pode ser o que me motiva é
algo diferente do meu outro colega, o que normalmente é, né? Reconhecer as contribuições das diferentes teorias motivacionais. Existem dezenas de teorias motivacionais que vêm de uma gestão mais contemporânea, de olhar as pessoas com um olhar de se preocupar em gerir as pessoas de forma adequada, né? E analisar as possíveis contribuições da motivação para o desempenho no trabalho. O assunto motivação, ele é algo relativamente novo. A gente vem de estudos, né, e de teorias que não se preocupavam. Quem estudou modelos de gestão, quem estudou Taylor, Fayol, né? A gente estuda um pouco sobre isso em modelos de gestão lá no comecinho, ou quem já ouviu, já estudou, né, sobre esse assunto, ou que já viu filmes, inclusive, que mostram na TV essas teorias, quando as empresas foram, a chegada das indústrias, né, no Brasil, as pessoas iam trabalhar nessas indústrias, como não havia um modelo ideal de trabalho, as pessoas trabalhavam horas e horas a fio, né? E o que, na verdade, eles estavam preocupados. Quem já assistiu o filme Tempos Modernos, quem ainda não assistiu, eu sugiro que assistam, né? O filme Tempos Modernos, porque mostram justamente sobre isso. Eles não estavam muito preocupados com essa questão motivacional, de bem-estar, se a pessoa estava feliz e motivada. Eles queriam saber de produção. Eles queriam saber que as pessoas tinham que produzir além da sua capacidade, né, física, intelectual. O filme mostra isso. Eu até indico quem ainda não assistiu que assista o filme Tempos Modernos, deve ter no YouTube, no Netflix. É uma comédia do Charlie Chaplin que fala justamente sobre isso, né? Ele trabalha numa linha de produção, não sei se alguém já assistiu, apertando parafusos, e aí o líder, né, pede para aumentar de forma significativa a velocidade daquela esteira, e aí ele não dá conta, e aí mostra ele saindo todo atrapalhado daquela esteira, e começa então o desfecho dessa história. E o filme mostra muito isso, né? Quem já estudou, quem já leu sobre esse assunto sabe, né, que as empresas estavam muito preocupadas com o desempenho máximo, ou seja, força física, né? Força física. Não estavam muito preocupados com o comportamento, com desempenho. Estava preocupado com desempenho, mas desempenho máximo, desempenho físico, né? E assim por diante. Depois as novas teorias, né, as teorias que passaram a cuidar das pessoas e olhar as pessoas não somente como máquinas, mas sim como pessoas capazes de produzir, de pensar, né, de sentir, né, então veio as teorias motivacionais. E uma delas, além das dezenas de teorias, eu queria mostrar hoje para vocês a teoria de Maslow, mas eu já vou mostrar ela daqui a pouquinho, tá bom? Que é o que resume bem a questão da nossa motivação, né? Então vamos lá, vamos continuar. Aí eu trago aqui, né, o portal, como todo o assunto, traz um desafio para que a gente pense. O desafio não necessariamente você precisa responder e entregar, nada disso, mas te trazer a uma reflexão, porque os desafios são assuntos muito atuais, né? Então aqui ele conta sobre o banco, né? O Standard Chartered Bank enfrentou uma crise financeira mundial melhor do que a maioria dos outros bancos. O que será que ela fez, né? O que será que esse banco, que eu vou chamar de SC Banking, o que será que ele fez? Em parte, porque criou um ambiente capaz de formar uma equipe bastante engajada. Se mais empresas investissem positivamente no investimento, no envolvimento dos funcionários, acho que teríamos melhorias significativas em termos de produtividade e desempenho, afirma um executivo deste banco. Então, eles apostaram, né? Apostaram num ambiente
para tornar as pessoas que ali estão pessoas mais engajadas, e ele disse que deu certo. O banco também é reconhecido como empregador de alta qualidade em nível mundial e nos outros países também. Então é um banco que está à frente, porque mesmo com a crise, ele se destacou, criando esse ambiente positivo de envolvimento dos colaboradores. Bom, mais da metade dos funcionários desse banco, ouçam bem, mais da metade dos funcionários desse banco tem altos níveis de envolvimento em comparação com apenas 25 a 30% na maioria das organizações. Olha que sonho, gente, mais da metade das pessoas que ali estão são pessoas engajadas, sendo que nos outros bancos que foi comparado, apenas 25 a 30% estão engajados, ou seja, esse banco está com o dobro de funcionários engajados, o que explica, né, que é um banco reconhecido e acabou saindo de 2 crises. No entanto, os funcionários do banco não foram sempre tão motivados. Os índices de envolvimento dos funcionários desse banco mais do que dobraram durante a última década, pois a empresa introduziu práticas específicas, tá vendo? Estão sempre pensando em alguma prática para o engajamento e motivação das pessoas. Então ele vem lá dizendo, ó, primeiro, ela treinou seus gerentes para instruir mais ativamente os funcionários sobre os indicadores chaves de desempenho. Então, treinou os gerentes para ajudar esses funcionários, para dizer o que é que eles precisavam ter e ajudá-los para melhorar o desempenho. E aí, com isso, deu feedback, ajudou a melhorar as competências desses colaboradores, dando treinamento, capacitação, olha que beleza. Segundo o banco, ele investiu mais no desenvolvimento dos funcionários, a ponto de quase todos os membros da equipe do banco entenderem suas funções e terem confiança na realização dos seus objetivos. Olha que interessante, tá vendo? Não ficaram parados, né? Mesmo na crise, estavam sempre fazendo algo para melhorar. Aqui no caso, melhoraram o desempenho, criaram uma equipe, né? Enfim. Bom, depois o banco continuou, né, dando oportunidade de desenvolvimento, de carreira, fizeram lá um programa de compra de ações para recompensar o desempenho. Depois o banco apoia interações sociais por meio de eventos de voluntariado com as equipes, enfim, e foi fazendo, né? Sabemos que quando as pessoas fazem o que elas gostam, elas são muito mais produtivas de que em funções no quais não tem o menor interesse, é isso mesmo. E o banco não parou por aí, continuou com as suas ações de envolvimento, investiu no bem-estar dos funcionários e, claro, consequentemente, a rentabilidade da empresa melhorou. Então, passou a ter resultados espetaculares. Nossas agências mais envolvidas têm crescido em depósitos significativamente maiores, ou seja, está todo mundo bem feliz aí. O estabelecimento de metas, o feedback baseados em pontos fortes, as recompensas, os diversos eventos na formação de laços sociais, tudo isso foi criado pelo banco para melhorar a motivação dos colaboradores. Ou seja, ela não ficou parada, ela continuou investindo para sair daquela crise, porque ela entendia que a partir de funcionários motivados, ela conseguiria sair daquela crise. Além dela ter saído, ela cresceu, ficou entre os melhores, ou seja, tá aí a receita do bolo que eu sempre brinco, né? A receita do bolo está pronta. Essa motivação sustentou o desempenho da empresa durante toda a crise financeira e mundial. Olha isso, e transformou eu até me empolgo para falar dela, né? Em um dos bancos melhores e mais admirados em termos de local de trabalho em diversos mercados emergentes. Olha que maravilha, quando a gente fala de motivação, a gente está falando aqui de um banco, mas eu poderia também estar falando da padaria lá do meu bairro.
quais são as ações? Então, a empresa está em crise, precisa das pessoas que ali estão, e aí? O que vai fazer? Vai ameaçar, que vai mandar embora, vai, né, pressionar, ou vai trazer as pessoas para próximo dela, fazendo com que as pessoas se motivem, que produza melhor, para que todos saiam daquela crise? À medida que as pessoas se sentem motivadas pelas ações que foram feitas pela empresa. Eu estou falando de um banco, mas eu poderia estar falando da empresa onde você trabalha, mesmo com características, né, com características muito menores do que essa que eu contei para vocês de um banco, né? Então agora cabe a você, né, identificar nesse texto, ler o texto novamente, né, entender quais foram os fatores que levaram ao maior engajamento dos trabalhadores da empresa. É claro que foram essas ações que foram feitas pela empresa e tantas outras, né? E localizar no texto os elementos que indiquem melhorias para a motivação. Também, se possível, sugerir outras melhorias e assim por diante. Olha que bacana, gente. Você vê que é uma empresa que não ficou parada mesmo na crise. A gente tem outros tantos exemplos de empresas que na crise investiu nas pessoas para que as pessoas pudessem alavancar a empresa. Então, como eu disse, né, a receitinha do bolo está pronta. É uma pena que, infelizmente, a gente sabe que tem empresas que ainda não olham a motivação, né? Acham que motivação é algo, diz que é um dever, né? E a gente sabe que o ambiente, né, a empresa, sim, influencia em determinados momentos na motivação, né? E que cada um tem a sua. Bom, e aí então, para complementar, né, essa ideia, né, do que a gente trouxe do desafio, ele traz aqui algumas teorias. É claro que, infelizmente, a gente não tem como falar de todas elas, eu vou abordar uma delas, né? Bom, mas ele começa dizendo assim, que o interesse das empresas pela motivação dos seus colaboradores acompanha o aumento da complexidade das relações de trabalho, de mercado. Então, o mundo mudou muito, não dá mais para ficar achando que motivação é obrigação somente do colaborador, né? E não é. A gente está vendo que não é. As ações que são feitas por parte da empresa têm resultados significativos e importantíssimos na motivação do colaborador. Então, a gente sabe que as empresas estão passando por dificuldades, por diversas crises, né? A gente sabe que, além dessas dificuldades de crises, ainda temos, as empresas ainda têm ali no seu pé ali o concorrente, muita tecnologia e, por fim, né, os clientes estão cada vez mais exigentes. Os clientes querem mais por menos, né? Tem tanta concorrência e o cliente diz: eu vou comprar do melhor, mas o melhor é aquele que me oferece um produto melhor, né? Com um preço melhor e tudo melhor. Então, o que aumenta muito, muito a responsabilidade das empresas para continuar ainda competitiva no mercado, né? Então, ele mesmo fala, ó, que a revolução tecnológica modificou sobremaneira o tema de interesse de gerações que têm acesso à informação de forma rápida e muito constante. E aí, se isso mudou, mudou também a forma com que as pessoas enxergam e se sentem motivadas. O que motivava, por exemplo, os meus pais quando eles trabalhavam é bem diferente do que me motiva hoje. E eu tenho certeza que também cabe a vocês. O que motivavam os pais é diferente do que motiva hoje. A nossa geração hoje é uma geração mais atenta aos interesses, a gente está mais buscando carreira, trabalhos desafiadores, me desculpem, né? E aí, então, cabe às empresas pensar o que é que está motivando as pessoas aqui nesse meu ambiente de trabalho, né? Então, essa questão é uma questão muito importante que precisa ser respondida. O que tem motivado as pessoas no seu ambiente de trabalho? E que não necessariamente, viu, gente, é só o salário, viu?
Não necessariamente é só salário. Como eu disse, cada um tem um motivo. Então não adianta a empresa achar que está todo mundo desmotivado e aumentar o salário. Vai ser ótimo, mas tem muita gente que tem outros motivos e que vai continuar desmotivado. Então cabe aos gestores fazer essa pergunta e tentar chegar às respostas. O que é que motiva as pessoas aqui nesse ambiente de trabalho? Então, essa questão pode ser respondida de diferentes maneiras, né? Entendendo diferentes teorias, né? Que são muitas teorias desenvolvidas nas teorias comportamentais mais contemporâneas, né? Então, aqui ele fala das teorias, né? Teorias sobre a motivação no trabalho. Quais são as minhas necessidades? O que eu faço para alcançá-la? Se eu perguntar para mim hoje quais são as minhas necessidades, de novo, ela vai ser diferente das tuas necessidades que está me ouvindo. O que motiva o meu comportamento a estar ali no ambiente de trabalho? É diferente da sua. Teorias voltadas a identificar a necessidade e analisar comportamentos que possam ser desdobrados para que a empresa consiga, então, chegar o mais próximo, né? A gente diz o mais próximo do que da motivação dos colaboradores. Então, aqui a gente tem diversas teorias: teoria de Maslow, a teoria do McGregor, que é a X e Y, tem a de Herzberg, que é a de higiene. Gente, tem tanta teoria, a teoria da equidade, tem tanta teoria, obviamente a gente poderia ficar aqui falando de todas elas, né? Mas uma dessas teorias que eu gostaria de mostrar para vocês é a teoria de Maslow, representada por uma pirâmide, e eu vou mostrar ela aqui para vocês, só um instantinho. Vamos ver. Pronto. Essa teoria aqui é a teoria que a gente chama de... Peraí, que ele vai projetar aí para vocês. Muito bem, pronto, está aí. Essa teoria, ela é representada por uma pirâmide, e a gente chama de teoria de Maslow. Essa pirâmide, estão vendo aqui, ó, percebam que essa pirâmide, ela está dividida em cores, né, e necessidades diferentes. Por que ela está representada por necessidades diferentes? Porque nós somos diferentes e estamos em momentos diferentes da nossa vida. Por exemplo, eu já não sou mais tão jovenzinha, eu tenho filho, então a minha necessidade hoje, ela é diferente da minha necessidade quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade, que ainda morava com o meu pai. Então, a necessidade que eu tinha naquela época é uma necessidade que eu tenho diferente hoje, e que bem provável vai ser diferente quando eu atingir um pouco mais de idade, não é assim? Com você também deve ser diferente. Eu não sei a sua idade, mas está aqui as diversas etapas. Então, hoje, dependendo para um determinado número de pessoas, ele está nessa necessidade aqui, ó, de comida, água, de ter uma casa, de ter um lugar para poder suprir as necessidades que a gente chama de necessidades básicas. De repente, você deve estar nesse lugarzinho aqui, ó, que é a necessidade de segurança, né? Segurança para sua família, segurança no seu trabalho, de manter o seu trabalho. De repente, você está aqui nesse patamar aqui social. Você tem necessidade de ter amor, amigos, família. Você pode estar nessa daqui de estima, de reconhecimento, de querer ser um líder, e também de realizações pessoais, né, de desenvolvimento pessoal. Então você já está lá para se aposentar, você já não quer mais saber muito da empresa, você quer fazer uma coisa que você sempre gostou. Cada uma de nós estamos num momento diferente dessa pirâmide aqui.
Mas Maslow diz assim: se essas necessidades não forem cumpridas, nos sentimos desmotivados. Então, se nesse momento eu estou nesse patamar aqui de estima, de reconhecimento lá no meu trabalho, e eu não estou sendo reconhecido, o que acontece comigo? Eu fico desmotivado. Se eu estou no momento onde eu não tenho uma casa para morar, me falta o trabalho, ou seja, essa necessidade de segurança também me deixa desmotivado. Se eu estou nesse momento aqui que ele chama, né, de necessidade básica, se eu não tenho o básico, eu também fico desmotivado. Então há uma necessidade da gente suprir essas necessidades aqui para ir para outra, para ir em outra, em determinados momentos da nossa vida. Por isso que o gestor, quando eu disse, não pode colocar todo mundo no mesmo balaio e achar que a falta de motivação das pessoas se tratam do mesmo motivo. Então, vou tirar aqui essa pirâmide, gente, tem lá no portal de vocês, está aqui, ó, no nosso conteúdo do livro. Aqui no conteúdo do livro, ele traz o conteúdo do livro, ele traz um aprofundamento dos assuntos, ó, então ele fala da base da motivação dos funcionários, o que é que motiva as pessoas naquele ambiente de trabalho, e assim que essas bases são supridas, as pessoas se envolvem, né? As pessoas têm necessidades, os funcionários têm necessidades diferentes, olha lá. Olha a pirâmide aqui, gente, que eu acabei de mostrar para vocês. Olha ela aqui, ó. A pirâmide que eu acabei de mostrar. Isso aí, pronto, a pirâmide que eu acabei de mostrar e assim por diante. Então, para quem quiser, então, aqui tem um estudo de caso também, né? E conta cada uma das necessidades que as pessoas têm, né, em momentos diferentes, e em cada pessoa essas necessidades se apresentam de forma diferente também. Então, é muito interessante, sugiro a leitura desse conteúdo que é tão importante. Além da leitura, também o portal traz para a gente um vídeo, né? Esse vídeo também é bem rapidinho, eles têm normalmente em média 4, 5 minutinhos, que fala sobre a motivação dos colaboradores. Então, ele diz: os estudos em torno da motivação resultam em um conjunto variado de teorias, que são todas aquelas teorias que eu disse lá embaixo, que eu mostrei, inclusive, lá embaixo não, anteriormente, que eu mostrei uma delas, que é a pirâmide de Maslow. Então, as quais todas elas mostram sobre diferentes perspectivas de análise, de entender os fundamentos e as características e mostrar que cada uma delas tem as suas individualidades para entender a motivação humana. É muito interessante, então, esse vídeo, que ele vai trazer reflexões a respeito da motivação e de que forma que as empresas passam a compreender essa falta de motivação, né, do indivíduo no ambiente de trabalho. Então, não deixem de assistir também a dica do professor, tá bom? Logo em seguida, vem os exercícios para complementar, na verdade, para analisar o nosso grau de entendimento sobre o assunto. Esses exercícios é de suma importância que sejam feitos, que sejam respondidos e enviados conforme eu vou mostrar agora. Então, tem a primeira pergunta, né, que diz: a empresa, desenhando em cores, varejista de materiais escolares, tem uma das equipes mais motivadas para se trabalhar no ramo. Olha que delícia! A empresa brasileira treina, envolve e recompensa seus colaboradores. E mais do que isso, encoraja atividades de desenvolvimento coletivo, dos quais a empresa tem prazer em participar. Vamos mandar currículo para essa empresa, minha gente. Olha que coisa boa. Com base na motivação dos colaboradores, é correto afirmar então, cada um vai ler essas alternativas
e vai indicar. Então, eu estou achando que é essa. Gente, eu coloquei aleatório, tá? Não significa que esteja correto. Então, eu vou colocar aqui e vou clicar em próxima. Você deseja enviar sua resposta? Sim. Aqui vem outro. Leia a seguir um trecho da música Comida da banda brasileira Titãs. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Pronto, gente, já parei. Senão vocês vão desligar, né? Já entendi. Então a gente vai ler todo, vai ou ler ou cantar essa música, e a música chama atenção para diferentes necessidades. Você tem fome de quê? Depois ele diz assim, ó, diversão, balé, a gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Então, cada um de nós temos necessidades diferentes, como mostrou a própria pirâmide de Maslow, né, do psicólogo Abraham Maslow. Então, vocês vão ler todas essas 5 alternativas aqui e vão responder. Então, eu li, eu achei que era essa, não é, não sei se é, coloquei aleatoriamente, vou clicar em próxima. Deseja enviar sua resposta? Sim. Vem aqui uma terceira pergunta. A sede, desculpa, gente, gera necessidade de beber água. A ideia gera necessidade de criar. Independentemente do que seja, nessa medida, as necessidades podem ser forças voltadas para o objetivo. Tomar água, de criar, é essa mesma necessidade que a gente tem, de ter algo, de fazer algo, e uma vez surpridas, a gente faz, né? E faz com muito afinco, né? Uma vez essas necessidades cumpridas. No entanto, as pessoas não se encaixam em uma hierarquia única de necessidades, cada uma tem a sua, que é igual para todos, mas que cada um tem uma necessidade de sede, de tomar um chá. Então, quem tem sede, um vai tomar água, outro vai tomar o chá, outro vai tomar um refrigerante. Cada um vai suprir as suas necessidades de acordo com a sua vontade. Então, ele vai dizer assim: com base no exposto, escolha a alternativa correta. Então, vocês vão ler as 5 alternativas, vão colocar aqui de novo. Não sei se essa é a correta, mas coloquei aqui para demonstrar. Deseja enviar? Sim. Aí vem aqui uma quarta pergunta que fala sobre Maslow novamente, né? Aí ele vai pedir para você colocar qual, na sua perspectiva, é uma abordagem complementar. Então, você vai ler a pergunta, vai ler as alternativas, vai colocar aqui a resposta. De novo, não sei se é certa. Coloquei aqui próxima. Deseja enviar? Sim. Vou responder novamente. Aqui ele mostra uma outra teoria, que é de McClelland, né? Que está lá no material, por isso que é importante ler todo o material. Aqui tem as 5 alternativas e eu vou colocar aqui, vou enviar. Confirma o envio? Sim. Então, não deixem de fazer. Logo após, ela já mostra o que é que está certo, o que está errado, para a gente refletir. Depois desses exercícios, você pode, vem aqui o na prática, né? Vem um caso já resolvido, que é muito importante que a gente leia. Você pode ler o na prática e pode ler o saiba mais e depois fazer os exercícios. Pode deixar os exercícios para fazer no final, não tem problema, tá? Então, aqui na prática, ele fala, por meio da motivação, se obtém mais engajamento profissional. Então, por que não investir na motivação das pessoas? Se eu já estou dando a receita pronta, sobretudo perante a realização de suas atividades, ou seja, a capacidade de enfocar intensamente aquela tarefa. Então, esse na prática, ele vai mostrar para a gente uma estratégia de motivação que foi direcionada aos vendedores de uma livraria infanto-juvenil para alcançar a performance desejada lá no trabalho relacionada à motivação. Então, aqui ele vai contar um pouquinho sobre a gestão da livraria
e vai mostrar o que aconteceu, o que estava causando a desmotivação e quais foram as estratégias adotadas pela livraria e quais foram os resultados alcançados. Olha que beleza, ele colocou aqui vários resultados. Os vendedores apresentaram ao longo do processo que se tornou integrado à cultura da empresa, fortalecimento do envolvimento com a organização e com principalmente o processo de vendas. Olha tanta coisa boa aqui, tá? Que não cabe nesse momento, mas eu quero muito que vocês leiam esse na prática, que está muito interessante. 2 dos vendedores passaram a frequentar uma oficina de redação infanto-juvenil, que é o negócio deles, né? Com vista para desenvolver competências técnicas para ele se tornar, inclusive, um escritor. Olha que beleza! Olha que legal, olha quanta coisa boa, né? E ainda, para complementar, ainda para ampliar o seu conhecimento acerca do assunto motivação, a gente traz aqui uma sugestão, desculpe, do Leia aqui a relação da motivação para o trabalho e as metas do trabalhador. Então, eu sugiro que vocês leiam também o Saiba Mais. Se quiserem passar por todas essas abas de novo e deixar os exercícios para fazer no final, não há problema, tá? Mas é importante que faça os exercícios e enviem, tá bom? Se apropriem de toda essa leitura, porque é uma leitura bastante importante para entender quais são as ações voltadas para a empresa, o que é que a empresa pode fazer para melhorar a motivação. E aí, consequentemente, melhorando a motivação dos seus colaboradores, os resultados organizacionais aparecem. Tá dado a receita do bolo, né, gente? Por que tem tanta empresa ainda que insiste em não seguir essa receita? É isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, que se interessem por esse assunto, que leiam mais sobre esse assunto. Eu agradeço muito e até um próximo encontro. Muito obrigada.